Deus. Apocalipse capítulo 1, versículo 12. Vocês encontraram? É um livro muito simples de se encontrar, o último livro da Bíblia, depois alguns irmãos a procurar. Versículo 12, sim. Versículo 11, desculpa. Versículo 11. Capítulo 1, versículo 11. Encontraram? Os irmãos falam em outros versículos, em outros capítulos. Vou à toa. E virei-me para ver a voz que falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro. E no meio de 7 castiçais, um semelhante ao filho do homem, vestido até os pés de uma roupa comprida e cingida pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, e como a neve, e os seus pés como chama de fogo, e os seus olhos como chama de fogo, desculpa, e os seus pés semelhante a latão reluzente, como se estivesse refinado numa fornalha, e a sua voz como voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e na sua boca saía uma espada aguda de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto, mas eis que aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que viste, as que são, e as que depois destas hão de acontecer. O ministério das 7 estrelas que viste na sua destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas. E os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Querido Pai, nós te pedimos que o Senhor, Papá, revela a Tua palavra sobre nós. Senhor Jesus, e que possamos sair daqui consolados com a Tua palavra. Como diziam os discípulos, Pai, não ardia o nosso coração quando falava conosco pelo caminho, Pai. Senhor, Pai, por favor, faz arder os nossos corações com a Tua palavra, Senhor. Porque já abandonamos o mundo, Pai, onde tínhamos sensações fabricadas, Papá, onde tínhamos sensações carnais, Papá. Nós queremos ter sensações de acordo com a Tua palavra, Senhor. Se revela em nosso meio, Papá. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Vocês podem sentar? Deus abençoe os irmãos, amém? Você está se sentindo bem? Amém. Quem está feliz em vir na casa do Senhor? Amém. Deus seja louvado, amém? Deus abençoe a todos os irmãos. O meu tema hoje, né, temos um tema central, que é a exposição das 7 eras da igreja, amém? E hoje eu quero falar sobre as 7 eras, o princípio e o fim da dispensação gentia, amém? E nós falamos 2 domingos aqui sobre a visão de Patmos. Eu vou ler o versículo 20 e eu quero que vocês prestem atenção, porque é ali onde vamos ficar na nossa escritura, amém? Vocês estão acompanhando? Versículo 20. O ministério das 7 estrelas que viste na sua destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas. Estão comigo? E os 7 castiçais de ouro que viste são as 7 igrejas. Amém? E nós encontramos aqui, irmãos, o que significa estrela, o que significa anjo. Nós já falamos isso no domingo antepassado. Passado não fiz uma interrupção para trazer uma outra pregação, mas no domingo antepassado nós falamos aqui. Quem não estava no domingo antepassado? Quem não estava no domingo antepassado? A irmã não estava, a irmã também não estava, a mamãe já estava. Deus seja louvado, está melhor? Deus seja louvado, amém?
Deus seja louvado. Fomos lá orar na casa da irmã, surpresa. A mãe estava com os braços inflamados e falaram que ia tala, foram numa casa e falaram que saiu paro no pescoço, são sei lá o que e tudo mais, que não dormia. E nós oramos. E é bom saber que a irmã está aqui a dizer que a irmã já está, que a mãe já está bem, no nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos aplaudir nosso Deus por isso. Amém? É bom saber que o nosso Deus ainda opera milagre até agora. Amém? Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? Então os irmãos estavam no culto. Os irmãos sabem o que significa anjo, não é? Eu quando estou a trazer esse tipo de ensinamento, quero aqui dizer, irmãos, se vocês perceberem, eu leio mais a Bíblia do que a citação do profeta. Nesses tipos de ensinamento, por uma razão muito simples. Como você já tem as pregações do profeta no telefone e tudo mais, é muito mais simples para ti, um irmão mais antigo na fé, ter compreensão do que estou a dizer quando você ler uma pregação do profeta do que o irmão novo. Então, a minha intenção, como é atingir todas as esferas, todas as pessoas, eu leio mais os capítulos bíblicos para que os irmãos que já creem nessa mensagem tenham mais fundamento básico sobre o que nós cremos. Amém? Ontem eu estava no táxi e nós no táxi, um jovem levantou um debate. E esse debate que ele levantou é por esse motivo que eu disse que eu gosto que as pessoas conheçam a Bíblia Sagrada. Amém? Vocês estão a entender? E o pastor Benjamin, ele dizia que a Bíblia é a arma e a mensagem é as balas. Se você for na guerra só com a bala, será inútil. Não é? É ou não é? Então, irmãos, uma completa a outra. E aquele jovem no táxi, ele disse assim: vocês que creem na Bíblia, vocês são falsos, porque vocês dizem que a Bíblia é a única verdade, ou é a verdade absoluta. Eu disse: sim, é verdade, a Bíblia é a verdade absoluta. Ele disse: bem, então se eu te mostrar também um livro que está falando alguma coisa e está acima da Bíblia, você não vai crer. Eu lhe falei: sim, é verdade. Ele disse: por que você não vai crer? Porque também, se também um livro, se também uma verdade, por que nós vamos crer nisso? Eu lhe falei: eu vou crer, mas crer que está acima da Bíblia, eu não vou crer. E ele perguntou por quê? Eu lhe falei: por uma razão muito simples. Qual é o livro cientificamente que você conhece que tem mais provas arqueológicas, científica, histórica do que a Bíblia Sagrada? Ele disse: não tem nenhum. Então, enquanto não tiver nenhum livro com mais prova, com mais veracidade concreta, nenhum livro estará acima da Bíblia. Até a ciência nos mostra que a Bíblia está acima de qualquer livro. Porque só os manuscritos do Mar Morto e as pedras que deixaram lá na antiga, como que se chama ali? Naquela zona arábica, não é? Aí na zona de Gaza e tudo mais, e os manuscritos que deixaram do Egito, as pirâmides e tudo mais, tudo nos aponta para a Bíblia Sagrada. E tudo nos mostra cientificamente, e a história nos mostra que a Bíblia é a verdade. E não temos nenhum livro científico com mais evidências arqueológicas e científicas históricas sendo verdade mais do que a Bíblia Sagrada. E enquanto a Bíblia tiver mais evidências sendo a verdade, então ela está acima de qualquer livro. Isso é do ponto de vista científico. E para você saber isso é necessário você investigar. O nosso problema é que os crentes que creem nessa mensagem não investigam. Não gostam de estudar a Bíblia Sagrada. E ficam como se fosse um papagaio. E vão para a universidade, e chegam na universidade, e encontram um colega de escola que estudou um pouquinho mais a Bíblia, e é um pentecostal, e começa a lhe complicar sobre a vida do profeta. E não sabe responder com base bíblica. Por quê? Porque não estuda a Bíblia Sagrada. Porque aqui, irmãos, ler as citações do profeta é aqui entre nós. Nós conhecemos, sabemos o que cremos. E nós temos que ser como Paulo, ou como Jesus, desculpa. Nós sabemos o que falamos e testificamos o que vimos. Não podemos ser papagaio, nós temos que saber o que estamos a falar.
cristão tem que ter propriedade no que está a falar. Amém? Você tem que saber o que é que você está a falar. Porque a revelação não são apenas capítulos bíblicos decorados. Amém? É uma compreensão profunda do que realmente está escrito na Bíblia. Amém? E isso, irmãos, não é capítulos decorados. E ali você encontra um jovem, porque eu gosto de me encontrar com os adventistas que gostam de meditar. Gostam de meditar, gostam de se aprofundar. Nós estamos a evangelizar lá no ano. Ali a evangelização não é como quem não anda, que tem uma de mulher prostituta. Se você pregar, deixa eu pegar, tem razão que deixa eu pegar, deixa. Lá no âmbito não é assim. Lá no âmbito, a sede da igreja adventista está lá no âmbito. E eles são altamente religiosos. A IECA e a igreja adventista lá, eles estudam a Bíblia com profundidade. E quando eles vêm para te pregar, eles sabem o que estão a falar. Amém? E se você não ter base bíblica para pregar para eles, então você vai ficar baralhando na sua própria fé. Amém? Nós tivemos lá um debate sobre o sábado, sobre a carne de porco e tudo mais, essas coisas todas. E não se pode comer carne de porco. Aí você pergunta do irmão, ele não se pode comer, não sabe. O cristão tem que saber onde é que está escrito. Amém? O cristão tem que saber a base dele. E a nossa base é a Bíblia Sagrada. Amém? Vocês estão entendendo? Não é só ver que você é comprida, irmãos. Você tem que saber por que você vê que você é comprida. Não, na minha igreja não se pinta. Não é na minha igreja não se pinta. Amém? Tem que saber onde é que está escrito que você não pode se pintar. Amém? Por que você não pode se pintar? A Bíblia fala para nós estar preparado para responder com mansidão a razão da nossa fé. Amém? Isso não é pregar, você tem que estar preparado. Homem e mulher tem que estar preparado para responder a razão da tua fé. Deus enviou um profeta por quê? Por que Deus envia profeta? Não, agora você está dizendo não, Deus enviou um profeta. Só Deus enviou um profeta só assim? Você tem que saber aquilo que você crê. Amém. Amém. Tem que saber aquilo que você crê. Nós, irmãos, temos que saber aquilo que nós cremos. Se tem uma coisa que o William Branham fez, é nos apontar a Bíblia Sagrada. Amém. Se tem uma coisa que o William Branham nos ensinou, é amar a Bíblia acima de todas as coisas. Amém. Se tem algo que o William Branham nos ensinou, é que a Bíblia é a única verdade dessa terra. Amém. Lendo as mensagens de William Branham, sempre vai te apontar para a Bíblia Sagrada. Amém. Até mesmo a primeira coisa que William Branham fazia quando estava no púlpito era ler a palavra. E ele dizia: um culto sem a leitura da palavra é incompleto. Amém. Nunca coloquem nada nem ninguém acima da palavra. Amém. A palavra, ela está acima de todas as pessoas. Seja profeta, seja pastor, seja apóstolo, seja tabernáculo, a palavra está acima de tudo e de todos. Amém. Qual é o tema central da mensagem de William Branham? De volta à fé, de volta à palavra, de volta à fé apostólica. É de volta aonde? A Bíblia Sagrada. O que nós temos que fazer é voltar para a Bíblia Sagrada. Amém? E nós lemos aqui no domingo passado, já falamos aqui da visão de Patmos. Acho que foi publicado, não? Foi publicado ou não foi? Não? Amanhã, vai ser publicado amanhã. Só não tem responsável para dizer não. Então, amanhã, quando for publicado, os irmãos amanhã vão assistir a pregação, a visão de Patmos, para poder compreender algumas coisas, aqueles irmãos, sobretudo, que não tiveram no culto passado. Amém? Para compreender o que nós estamos a dizer, porque a visão de Patmos é o princípio, é a base para dizer o que são 7 anos da igreja. Vocês estão entendendo? Amém? E, irmãos, nós vimos aqui o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os 7 anjos. Amém? Agora, a Bíblia está nos dizendo, irmãos, que João teve uma visão
lá na ilha chamada Patmos. Chamamos por que visão de Patmos? Não é que a visão era da cidade de Patmos, mas é que João estava numa ilha, numa cidade, numa ilha de concentração de escravos, e aquela ilha era chamada de Ilha de Patmos. Amém? E João, que estava naquela cidade, teve muitas visões. E as visões que João teve, Deus mandou que João enviasse as 7 igrejas. Amém? Agora, aquelas igrejas não são igrejas naturalmente falando apenas. Amém? Elas têm um símbolo espiritual. Amém? E aquelas estrelas não são estrelas naturalmente falando. Amém? Eles têm um significado espiritual. Vocês estão entendendo? E a Bíblia já nos ensina, já nos ajuda, nos dizendo que aquelas estrelas são os 7 anjos. Amém? E anjo na Bíblia significa mensageiro. Amém? Para vocês terem mais base, obrigado. Eu poderia ler aqui no livro de Malaquias, capítulo 3. Vocês estão comigo? Malaquias capítulo 3. Diz assim a palavra do Senhor: eis que envio o meu anjo. Aí está quem? Anjo, né? Aonde está o mensageiro? Na tua Bíblia. Qual Bíblia que está anjo? Algumas Bíblias estão anjo, não é? E a palavra anjo na Bíblia significa mensageiro. Mas na Bíblia está mensageiro. Eu li anjo porque na maior parte das Bíblias também está anjo. Estão entendendo? Eis que envio o meu anjo para fazer o quê? Que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais. E o mensageiro, ou o anjo nesse caso, não é? Da aliança a quem vós desejais, eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Essa escritura que Deus vai enviar um anjo, não é? E anjo significa mensageiro, se cumpriu em Mateus capítulo 11, quando Jesus perguntou para os discípulos de João Batista: a quem vocês foram ver? O homem ricamente vestido? O homem que está no palácio? Quem vocês foram ver? Eu, porém, vos digo que aquele que vocês foram ver é o meu anjo, que eu enviei da parte do Senhor para preparar o caminho adiante de mim. Amém? Deus, ele autenticou o próprio João Batista, dizendo que ele era um anjo. Amém? E anjo, repito, significa mensageiro. E existem anjos celestes e anjos terrestres. Amém? E João Batista era um anjo terrestre, era um mensageiro, era um profeta. Vocês estão entendendo? E João Batista era um profeta enviado por Deus para preparar o caminho do Senhor. Vocês estão compreendendo? Estão comigo? Amém. Amém? Vocês sabem, Jesus é Deus, não é isso? Amém? Falamos aqui, não é? Então, sabem que Jesus sendo rei, sendo Deus, sendo todo-poderoso, vamos dar um exemplo natural. Quando o presidente da república está para passar, antes do presidente da república passar, antes mesmo dele vir com toda a sua comitiva, primeiro passa um trânsito, não é isso? Um escolta, que passa primeiro na estrada, prepara o caminho, manda os carros ficarem de lado, deixa a estrada livre, para quando o presidente vir com sua comitiva, encontrar a estrada que... Vocês estão entendendo? Amém? E João Batista é o escolta do Senhor. Aleluia! Que preparou o caminho do Senhor. Aleluia! E quando Jesus veio, ele, quando João Batista viu Jesus, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a
discípulos de João Batista viram Jesus quando João Batista apontou e seguiram Jesus. Amém? João Batista preparou o povo para receber o Senhor Jesus Cristo. Vocês estão entendendo? Amém? Estão comigo, não é? Aleluia. E, irmãos, a Bíblia vai nos mostrar que aquelas sete estrelas são 7 mensageiros. Amém? E, irmãos, em cada era, Deus envia um mensageiro. E Deus, numa era, nunca envia 7 profetas ao mesmo tempo. Amém? Vocês estão entendendo? Significa que se são 7 mensageiros, quer dizer que aqueles 7 mensageiros, eles ficariam um em cada igreja. Então quer dizer que aquela igreja não era igreja apenas no natural. Amém? Era uma simbologia. Quer dizer que cada igreja representava uma era. Amém? Porque em cada era Deus envia um. Vocês estão entendendo? Amém? E aquelas 7 igrejas, ou os 7 castiçais, que são as 7 igrejas da Ásia Menor, representam 7 eras da Ásia Menor. E naquela Ásia Menor, por que Deus mostrou a visão de 7 cidades da Ásia Menor e não mostrou 7 cidades de Israel? Por uma razão muito simples. Deus estava se mudando dos judeus para os gentios. E aquele símbolo dos 7 castiçais, que são as 7 igrejas, na verdade é o princípio e o fim da dispensação gentia. Amém? A palavra dispensação para os irmãos mais novos significa período. Amém? É a mesma coisa que dizer o princípio e o fim do período gentio. Mas você vai dizer, não, gentio quer dizer o quê? Gentio significa um povo sem Deus. Amém? Para nós compreendermos melhor, nós podemos voltar um pouquinho na Bíblia, no livro de Gênesis. E se vocês verem no livro de Gênesis, capítulo 10, a Bíblia diz que Noé tinha 3 filhos depois do dilúvio, não é isso? Sem, Cam, Jafé. Já falei isso muitas vezes. Agora, isso é para os irmãos mais novos. Vocês estão entendendo? Eu quero que vocês compreendam. Sem, Cam, Jafé. Quero que vocês compreendam porque nós somos gentios. Amém? Sem representa, é o pai de todos os judeus. Jafé é o pai de todos os samaritanos. E Cam é o pai de todos os gentios. Estão entendendo? Agora, escutem com atenção. Quando Noé fez uma vinha, eu vou ler com vocês, Gênesis 9. Depois de ele fazer essa vinha, no versículo 20, diz assim: e começou Noé a ser lavrador da terra e plantou uma vinha, e bebeu do vinho e embebedou-se, e descobriu-se no meio da sua tenda. Ficou no meio da tenda. E viu Cam, o pai de Canaã, a nudez do seu pai, e veio saber a ambos seus irmãos, no lado de fora. Então tornaram Sem e Jafé uma capa e puseram sobre ambos os seus ombros, e indo virados para trás, cobriram a nudez do seu pai, e os seus rostos estavam virados, de maneira que não viram a nudez do seu pai. Quero que você compreenda aqui. Escutem com atenção o perigo da fofoca. Estão entendendo? O Cão entrou. Cão era nome do filho de Noé. Entrou na tenda e viu o pai dele nu. E viu o pai nu, em vez de ajudar, não ajudou. Ele já cometeu 2 erros. Primeiro, viu o pai nu. Primeiro erro. Segundo erro, foi complicar as pessoas em vez de ajudar. Tá, meu papá? Ele já era mais velho, tinha filhos.
lhe vi nu. E lhe vi nu lá na tenda, todo bêbado. Isso representa cada irmão fofoqueiro. Estão entendendo? Estava o irmão fulano de tal, eu lhe vi a fazer isso, que muitas vezes a pessoa nem tem certeza. Só ouviu dizer. Eu tipo mesmo, eu vou falar, eu quando lhe olho, já sinto mesmo uma coisa. Quero te falar, você que tem demônio. Porque o amor não suspeita o mal. Esse espírito de se suspeitar é do diabo. Amém? Então, um irmão, como é que você é um irmão? Quando lhe vejo, você sente uma coisa. Sente mesmo uma coisa. Quando lhe vejo mesmo bem, eu não gosto daquele irmão. Você tem demônio. E aproveita esse culto para que Deus te liberte desses demônios. Amém? Vocês estão entendendo? E Cão foi fofocar. Agora veja o versículo 24. E depois despertou Noé do seu vinho, e soube que o seu filho menor lhe fizera. E disse: maldito seja Canaã, servo dos servos, seja os seus irmãos. E disse: bendito seja o Senhor Deus do céu, e seja-lhe Canaã por servo. Alargue Deus a Jafé, e habite nas tendas de quem? E seja-lhe Canaã por servo. E viveu Noé depois do dilúvio 350 anos. Escutem aqui, isso aqui não são apenas palavras. Deus amaldiçoou a geração de Cão, não é isso? Que é o filho de Canaã, o filho de Cão que era o Canaã. Sabe por que aquela terra era chamada terra de Canaã? Porque o filho de Cão que edificou aquela terra. Tá vendo? E o filho de Cão, o nome dele era Canaã. Vocês estão entendendo? E era uma terra que mandava leite e mel. Vamos chegar ali. Escutem com atenção. E Deus amaldiçoou o Canaã, sua geração, para ser maldita. E abençoou-se e disse: bendito seja o Sem, e o Deus de Sem. E bendito seja o Jafé, e alargue as suas bênçãos, e a tenda de Jafé, da sua geração nesse caso, habita onde? Vocês estão entendendo? E nós vimos, irmãos, que a tribo, ou seja, a linhagem de Sem foi abençoada. Não foi? Amém. Veio Sem, depois de Sem veio Abraão, não é isso? Abraão foi abençoado, não foi? Amém. Abraão, depois veio quem? Isaac. Isaac veio o quê? Jacó. Não é isso? Depois de Jacó, 12 tribos. 12 tribos. Depois veio a tribo de Judá, não é isso? É ou não é? Amém. Todos abençoados. E no Antigo Testamento, se você observar, enquanto a profecia reinava, só a tribo de o povo de Israel era abençoado. Estão entendendo? Nenhum outro povo era abençoado. E se vocês verem no decorrer da história, quando chegamos no tempo de Jesus Cristo, vai se encontrar que a tribo dos samaritanos, que são os descendentes de Jafé, viviam na mesma terra que os judeus. Amém. Não é isso? Amém. Quando aquela mulher se encontrou com Jesus, onde é que eles viviam? Lá na Palestina, na mesma terra dos judeus. Cumprindo as escrituras, isso é João capítulo 4, quem quiser apontar. Amém? Cumprindo as escrituras que o próprio Noé havia dito. Sempre foi bendito, sempre foi abençoado, e a sua descendência foi abençoado, e a descendência de Jafé, que são os samaritanos, viveriam juntos na mesma terra, no mesmo lugar. Amém. Vocês estão entendendo? Embora tenham divergências doutrinárias, divergências de crença, estão entendendo? Porque os samaritanos reverenciavam o poço de Jacó, estão entendendo? E os judeus diziam que Deus abençoou Jerusalém, mas porém viviam todos na mesma terra, cumprindo as escrituras. E uma irmã deles me perguntou: mas pastor, como é que pode? Eles eram inimigos. Deus não falou que os gentios que seriam inimigos? Não, Deus não falhou a sua promessa.
Judeus e samaritanos não eram gentios. Tinham divergência doutrinária. Judeus e samaritanos não eram inimigos, desculpa. Tinham apenas divergência doutrinária. Que era inimigo dos judeus, sempre foi os cananeus, os jebuseus, os perizeus, os heveus, os filisteus. Esses eram descendentes do Cão, estão entendendo? Do Canaã. E se vocês acompanharem a Bíblia, Cão gerou Canaã. Canaã foi naquela terra lá da Palestina e edificou a terra de Canaã, não é isso? E depois dali se espalharam. Veio depois os outros que foram distantes e fizeram a cidade de Babel, não é? Nimrod. Depois os outros saíram e foram e fizeram a cidade de Nínive. Depois os outros se espalharam e fizeram a cidade de Sodoma e Gomorra, as cidades circunvizinhas. Todas as cidades que os cães fizeram eram cidades de pagãos. Estão entendendo? Por isso é que eles eram chamados de gentios. Significa um povo sem Deus. Amém? Hoje quem são esses gentios? Os africanos, os europeus. Estão entendendo? Os americanos. Vocês estão entendendo? Amém? Vocês compreenderam, não é? Amém. Deus seja louvado. Mas se você observar na Bíblia, o Deus que é rico em misericórdia, ele percebeu que essa escritura não poderia, ou essa profecia não poderia perdurar para sempre na vida dos gentios. Amém? Segundo a sua infinita misericórdia, Deus profetizou a bênção para o povo dos gentios. Amém? Gênesis capítulo 22. Amém? Aleluia, vocês estão comigo? Gênesis 22, 15. Vamos ler o 15. O 15. Sim. Estão comigo? Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus. Estão comigo? E disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, portanto fizeste essa ação e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. A tua descendência possuirá o quê? Se cumpriu essa parte da escritura. Estão entendendo? Os inimigos dos judeus, quem eram? Zebuseus, perizeus, cananeus, e eles possuíram as portas do quê? Onde é que os judeus hoje vivem? Onde é que eles vivem? Na terra de Canaã. Irmãos, pode se levantar todas as nações da terra contra os judeus, eles sempre vão permanecer ali. Amém. Porque é bíblico. Amém. Quando veio no tempo de Hitler e tudo mais, foram expulsos da sua própria terra, eles ficaram dispersos, foram na América e tudo mais. O que eles fizeram depois? Voltaram. Por quê? Porque é bíblico. Quando chegaram lá, eles não tinham nenhum documento daquela terra deles. Eles só tinham a palavra, a promessa de Deus. E diziam: nós voltamos porque Deus nos deu essa terra. A Nações Unidas falou, a Europa falou, o movimento árabe falou, mas eles hoje invadiram e possuíram Canaã. Por que, irmãos? Porque é uma promessa de Deus. Só isso é evidência que a Bíblia é verdade. Aleluia. E tiveram a guerra dos 6 dias. Se levantaram contra eles. Irmãos, judeus não tinham como vencer aquela guerra. Do lado do deserto, do outro lado do mar, do outro lado do inimigo. Não tinham como vencer. Mas eles falaram: nós vamos vencer. Vamos lutar. Porque essa terra aqui nos deu em Deus. Aleluia. Amém. Até hoje, o mundo árabe e o mundo ocidental não conseguem compreender como é que os judeus estão na sua terra. Amém. Nós podíamos ir um pouquinho naqueles judeus, naqueles árabes, mas não há muito tempo. Amém. Porque talvez a pergunta seria: e esses árabes são os descendentes da prostituição? Amém. Estão entendendo? Os filhos de Ismael. Estão entendendo? Irmão, a prostituição é sempre um problema. Amém. Vocês estão entendendo? Os descendentes de Ismael, é que foram lá. São esses muçulmanos. Mas não vamos entender, senão se nós entrarmos ali, vamos sair agora.
Vamos continuar, amém? E irmãos, observa que Deus deu duas promessas para Abraão. Primeira promessa: eu vou multiplicar a tua descendência, não é isso? E eles vão possuir a terra de quê? De Canaã. Aconteceu ou não aconteceu? A segunda parte, vamos lá, parei no versículo quê? Não é isso? Versículo 17 que eu li, não é? Sim. Versículo 18. E em tua descendência, presta atenção na parte da segunda promessa. E em tua descendência serão benditas todas as nações da terra. Observa que Deus primeiro dá uma promessa. Eu vou abençoar a tua semente. A semente de Abraão, a semente real de Abraão, só era um filho. E Deus disse que eu vou multiplicar esse único filho para ser um povo grande. E eles vão possuir Canaã. Aconteceu, não é? A segunda parte é: através da tua semente, todas as nações da terra vão se abençoar. Como é que foram abençoados? Veja que o tempo passou, mas Deus não falha com a sua promessa. Amém? Não é isso? Veio Abraão, Isaac e Jacó, 12 tribos. 12 tribos, depois veio o quê? Judá, não é? Judá. Lá na tribo de Judá veio Salom, não é? E esse homem, depois, o seu filho, o filho do seu filho, casou com uma, como é que é? Com uma prostituta chamada Raab. Não é isso? E eles, como casaram, eram mal falados naquela região. E foram distantes de uma terra. E naquela terra distante, dentro da tribo de Israel, da tribo de Judá, e ali fizeram uma cidade. E deram o nome de cidade de Belém. Belém significa a casa do pão de Deus. Aleluia! Vocês estão entendendo? Oh, meus irmãos. E lá em Belém eles ficaram. E um certo dia, em Belém, lá na Judá, tinha dificuldade, tinha fome, não é? Tinha esses problemas todos. E eles saíram. A Noemi foi lá distante procurar melhores condições de vida. Sabe, às vezes nós, quando não ouvimos o agir de Deus, nós começamos a pensar que outros caminhos servem. Às vezes quando você está difícil na palavra, aí você pensa: não vou entrar um pouco no mundo porque não aguento mais. Se o Cristo está difícil, eu quero te dizer com Jesus: sem Jesus, o diabo vai te humilhar. Vocês estão entendendo? Amém? E eles foram lá, e quando chegaram lá, tentaram procurar melhores condições de vida. Lá onde foram, o marido morreu. Os filhos morreram. Uma nora lhe abandonou. E só ficou outra nora, que é a Ruth. E a Ruth disse: Deus vai ser o meu Deus. Oh, meu Deus, daria mais uma outra pregação. Amém? E eles voltaram. E quando voltaram novamente na sua terra, ali houve um homem que se apaixonou com a Ruth. Amém? Mas ele não poderia simplesmente casar com ela. Aleluia! Ele tinha que redimir aquela mulher. Aquela mulher era empregada como uma escrava. Era estrangeira. Aleluia! Então o que aquele homem fez? Redimiu a Noemi para redimir a Ruth. Aleluia! Amém? Eu mesmo, Noemi representa Israel. Aleluia! E Ruth representa os gentios. Oh, glória! E Deus, para nos redimir, teve que usar os gentios. Eles são os judeus para poder nos redimir. Amém? E ali houve Obed, Jessé, Davi, Jeconias. Depois houve a primeira deportação. Ficaram todos dispersos, não é? E depois da deportação, quando voltaram, ficou no tempo do rei Zorobabel. Aleluia, amém. E lá na época de Zorobabel, Zacarias teve uma visão. Amém. E essa visão que ele teve, ele viu 7 olhos. Aleluia. Ele viu 7 cabeças de ouro. Amém. E aqueles 7 cabeças de ouro é a mesma visão que João viu, que nós lemos aqui, Apocalipse capítulo 1.
ti. Aleluia. E Deus lhe disse: eu virei. Mas quando eu vi, aleluia, não será por força, nem violência. Aleluia. Mas pelo meu Espírito será graça por graça. Aleluia. Deus estava a mostrar para Zacarias que no período da manifestação das 100 dias da igreja seria graça por graça. Aleluia. Amém. Isso tudo era uma visão que estava no Antigo Testamento. Mas quero que vocês compreendam. Vamos voltar para Gênesis capítulo 22. Compreendam o que Deus disse para Abraão: por meio da tua semente todas as nações da terra seriam abençoadas. Não é verdade? Aleluia. E desde Abraão até Jesus eram 42 gerações. Amém. E 40 é o julgamento. Aleluia. E a maldição dos judeus, dos gentios, foi julgada na cruz através de Cristo. Aleluia. Vocês estão entendendo? Então, irmãos, Abraão, Isaac e Jacó, 12 tribos. Depois veio o quê? Essas todas as gerações que já falamos. Tudo dentro da tribo dos judeus, não é isso? José. E José veio da semente de quem? De Davi. Estão entendendo? Por isso é que Jesus é chamado o filho de Davi. Ele não é filho de Davi para nós. Ele é filho de Davi para os judeus. Aleluia. Para nós, ele é o filho de Deus. Você não pode orar filho de Davi nem compaixão de mim. Essa é uma promessa judia, não é uma promessa gentia. Vocês estão entendendo? Aleluia. Então, através da linhagem de Davi veio Cristo. Aleluia. Cumprindo a promessa de Gênesis 22, por meio da tua semente, todas as nações da terra serão benditas. Aleluia. E quando Jesus veio, Jesus não veio morrer para os judeus, Jesus veio morrer para todos, seja gentio, seja samaritano, seja judeu. Mas Deus não faz nada sem primeiro trazer uma promessa. Deus é um Deus de tipo. Ele sempre tipifica algo no Antigo Testamento para qualificar o Novo Testamento. Aleluia. Isso nos recorda um pouquinho do tempo de José, quando Jacó estava bem doente. Aleluia. Antes de morrer, ele viu os filhos de José virem. Ele perguntou, ele já não podia mais ver, ele estava cego. Ele perguntou: esse barulho é de quem? Aleluia. E José disse: são meus filhos. Ele disse: traz aqui para nos abençoar. E quando José trouxe, aleluia, oh meus irmãos, e José os introduziu, e Jacó usou os braços para
tipo. Lá no Antigo Testamento, quando Deus levantou Moisés, aleluia, Deus havia dado um monte de leis, um monte de regulamento. E ele disse: não comem isso, não comem aquilo, não comem isso, andam dessa maneira. Aleluia. Por que Deus havia proibido que eles não podiam comer carne de porco e também que eles podiam guardar o sábado? Oh, vocês estão comigo? Conseguem compreender? E ali, quando Jesus morreu na cruz, Pedro, Atos capítulo 10, Pedro teve uma visão. E na visão que ele teve, ele viu muitos animais impuros dele. Aleluia. Ele disse: oh, que coisa imunda, nunca comerei isso. E Deus disse: não chama imundo do que eu abençoei. Aqueles animais impuros representavam os gentios, que a palavra não podia dizer sobre eles. Aleluia. Mas quando Jesus morreu, Colossenses capítulo 2, versículo 4. A cédula que era contra você, segundo as suas ordenanças, Jesus listou e acabou na cruz do Calvário. Toda a nossa maldição, todo o nosso passado, todo o nosso registro, Jesus listou. Aleluia. E ele disse: Pedro, não chama mais imundo, porque esses gentios, eles abençoei. Mas Pedro não estava compreendendo. Abençoaste essas comidas? Sai daquele homem. É um homem gentil. Vai lá orar por ele e lhe batiza, porque a dispensação gentia começou. Aleluia. Vocês estão entendendo? Agora compreenda. Amém. Que tanto Zacarias quanto João viram em 7 eras. Estão a compreender? Então o período gentio é apenas 7 eras. São apenas 7 períodos. Vocês estão comigo? E nesse 7 períodos começa com Éfeso e termina com Laodiceia. Amém? Vocês estão a compreender? E quando começou o período gentio, eles, antes de começar o período gentio, o que eles fizeram? Fizeram uma votação. Judas morreu, vamos eleger alguém. Elegeram Matias. Aquilo era a vontade do homem, porém a vontade de Deus era Paulo. Aleluia. Estão entendendo? Tempos depois, o perseguidor se tornou perseguido. Amém. E Paulo foi o primeiro mensageiro que Deus chamou para a primeira era da igreja. Amém. Vamos ler a Bíblia. Atos capítulo 9. Já são 11 horas, você foi pecado. Depois do diabo. Estão comigo? Amém. Eu vou começar com o versículo 1. E Saulo, na época não era Paulo, respirando ainda ameaça e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns destes caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subiu. Subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo por terra ou em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por
E ele disse: quem és tu, Senhor? Para começar, ele já falou Senhor. Amém? Com letras maiúsculas. Sabendo que aquela aqui é a autoridade suprema. Amém? Aleluia. E disse o Senhor: eu sou Jesus a quem tu persegues. Tu é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que me queres que eu faça? E lhe disse o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá será dito o que te convém fazer. E os homens que iam com ele pararam e espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e abriu os olhos, não via ninguém. Guiou-o pela mão e conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado quem? E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu e disse: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita. Pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado quê? Pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que o tornasse a ver. Ananias ficou escandalizado. Não é isso? O que Ananias respondeu? Senhor, há nunca ouvi acerca deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? Não é isso? E aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocarem o teu nome. Mas veja ali quando veja como é que começa a dispensação gentil. Veja o que Deus disse. E disse-lhe, porém, quem? Não foi um papa, não foi um pastor, não foi um ancião, não foi um tabernáculo, não foi uma igreja. Quem lhe disse? Disse o quê? Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante de quem? Aleluia! E dos reis e dos filhos de Israel. E eu te mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Amém? E Paulo não padeceu? Paulo não padeceu? Mas quem levou, quem escreveu o Antigo Testamento? O Novo Testamento? Quem escreveu o Novo Testamento? Paulo. Amém? O varão escolhido por Deus para levar o nome de Deus aos gentios. Amém? O primeiro mensageiro da primeira era, que é Éfeso, é quem? Paulo. Amém? Paulo foi o primeiro mensageiro. Amém? Por isso é que Paulo disse, Gálatas capítulo 1, versículo 7 e 8: ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos prega outro evangelho, além do que eu vos tenho pregado, seja anátema. Amém? Paulo tem autoridade. Paulo foi chamado para trazer a base. Amém? Amém? Ele disse: eu, como sábio arquiteto, colocar o fundamento. Se alguém vier após mim, ele fica por cima. Está expressamente proibido qualquer pregador derrubar a base de Paulo. Amém? Vamos ler o que o profeta diz na era de Éfeso. Eu esqueci que em 7 eras, essas 7 eras de Claudinho não dobra. Tipo, não anda a ler, não. Fica complicado. Sim. Estamos na era de Éfeso, não é isso? Paulo fundou a igreja em Éfeso por volta da metade do primeiro século. Isto nos permite estabelecer a data
do princípio da era da igreja de Éfeso, cerca de 53 depois de Cristo. Está entendendo? Isso é história. Vocês estão compreendendo? Amém. Sua maneira de ministrar estabeleceu que o padrão. Amém. Eu quero que você compreenda que a ministração de Paulo, William Branham está a dizer que estabeleceu o quê? O padrão. Estabeleceu o quê? O padrão. O padrão que todos os futuros mensageiros deveriam aspirar e realmente estabelecer o padrão para cada verdadeiro ministro de Deus. Estão entendendo, pregadores? Quero ouvir você também, não estou ouvindo. Se alguém quer dizer que é ministro e não é como Paulo, está errado. Padrão, vou repetir, é Paulo. Amém? Vocês estão entendendo? Embora ele não alcançasse tais alturas na esfera da profecia, na esfera profética, desculpa, como alcançou Paulo, o ministério de Paulo teve qualidade tríplice e foi a seguinte: as três qualidades que Paulo tinha, no seu ministério tinha. A primeira coisa, Paulo foi completamente fiel à palavra. Amém. Vocês estão entendendo? Amém. Irmãos, por isso é que quando Paulo pregou que a mulher não pode pregar, 1 Coríntios capítulo 14, não é isso? Ele disse: saiu de entre vós a palavra, ou veio somente para ele? Se alguém cuide de ser profeta, ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Amém? Irmãos, Paulo disse que todo homem que não reconhece que mulher não pode pregar não é espiritual. Está entendendo? Quando você vai numa igreja e mulher prega, aquele pastor que consagrou aquela mulher é carnal. Amém? Por que as mulheres não pregam? É a emancipação das mulheres. É algo carnal. Não é isso? É a luta feminista. É algo carnal. Não é isso? Nós não cremos na luta feminista. Amém? Primeiro, como foi fiel à palavra. Segundo, eu vou pular aqui, porque eu não tenho mais muito tempo. Em segundo lugar, o seu ministério foi no poder do Espírito e demonstração, assim a palavra falada escrita. Amém. Segundo ponto, do padrão do que é um ministro. Primeiro é o quê? Qual é o primeiro? Qual é o segundo? Poder e demonstração do Espírito Santo. Ele disse no livro de Coríntios: eu não vim a vós com poder, com palavras persuasivas, para que vocês se apoiassem na minha sabedoria. Amém. Eu vim a vós com poder e demonstração do Espírito Santo. Amém? Vocês estão entendendo? Esse é o grande problema que nós temos hoje. Ou você encontra ministro que só ama o conhecimento, ou encontra ministro que só quer saber do poder. Amém? Mas o padrão de um ministro, segundo o que estamos a ler aqui, é fidelidade na palavra. Não é isso? É ou não é? Poder e demonstração do Espírito Santo. Vamos ler o terceiro. E em terceiro lugar, ele tinha o fruto evidente do seu ministério. Amém? Irmãos, a Bíblia fala: pelos frutos seremos conhecidos. Amém? Então você é um ministro, não consegue orar para uma pessoa que tem dor de cabeça. Como é que uma igreja, um ministério, não tem nenhum testemunho de milagre? Não está nos padrões da Bíblia. Não está nos padrões da palavra. Um ministro tem que ter os três: fidelidade na palavra, não é isso? Poder e demonstração do Espírito Santo e fruto evidente da palavra.
Não é fruto evidente, eu gostei dessa expressão. Fruto evidente da palavra. Aleluia. Amém. Não é só fruto, porque tem muita gente que tem fruto. Tem que compelar a filha dos outros. Ministro que é conhecido porque não tem um corretor de irmã na igreja que dorme com ele. Não é fruto da carne. É fruto evidente da palavra. Amém? Vocês estão entendendo? Então, irmãos, e a era de Éfeso, meu Deus, acho que não vou conseguir sair disso. Amém? Lá naquela era, tinha uma cidade. Observa que a era de Éfeso faz um paralelo, né, com a era que estamos a viver. Todo o resto das eras era apenas a era de reformadores. Mas a era de Éfeso e na era que estamos a viver são as únicas eras que Deus enviou profetas. Quero que você compreenda isso. E se você verificar, o que tinha na era de Éfeso é muito similar ao que tem na era que estamos a viver. Vocês estão entendendo? Essa cidade é chamada de cidade de Éfeso, significa relaxado. Estão entendendo? Amém? Qual é a era do relaxamento? Essa. Estão entendendo? Essa cidade tinha uma deusa que era adorada, que era a deusa Diana. Veja que é o mesmo que nós temos hoje. Hoje nós adoramos as mulheres. Veja as músicas mudando, tudo mulher. A política lutando para meter mais mulheres no parlamento, tudo mulher. Não é isso? É ele que estamos a viver. E na era de Éfeso também tinha uma cidade que foi destruída, que é a cidade de Pompeia. Amém? Nós também temos uma cidade que será destruída, que é Los Angeles. Vocês estão entendendo? E nessa cidade de Éfeso, a Bíblia fala, Apocalipse capítulo 2, que Deus pôs à prova os falsos apóstolos. Se tem uma cidade que Deus vai colocar à prova os falsos apóstolos, é no tempo que estamos a viver. Você não está a ver como eles estão? Num dia aparecem como se fossem grandes profetas, no dia lá tipo palhaço nas redes sociais. Deus está colocando à prova os falsos apóstolos. Amém? Mas observa que também as quedas dessa igreja ou dessa cidade é a dessa cidade. Compreenderam? As quedas daquela era é a dessa era. Melhor, você está correto. Compreenderam? Deus disse que ficou triste com eles porque eles deixaram o primeiro amor. Amém. Isso é Apocalipse capítulo 2. Amém? Deixaram o primeiro amor. E outra coisa que eles deixaram, que eles lutavam para não entrar na igreja melhor, era o espírito de Nicolaíta. E a palavra Nicolaíta é uma palavra composta. Nico significa dominar. Laíta significa leigos. Dominar os leigos. Dominar os crentes inocentes. Vocês estão entendendo? Por isso é que os ministérios que dominam, onde o pastor tem que dominar sobre todos, eles primam muito pela ingenuidade, pela ignorância. Estão entendendo? Você tem que ser ignorante. E aí tem uma pressão que te empurra para que você compreender que entendes, mas não entendes. Estou falando no céu da mensagem. Você está me dizendo, você bebê, é poça. Aí você, não, eu sei como isso é, eu sei, mas não sabes. Você sabe que o irmão não falou isso, né? O irmão não disse. Está escrito onde tu está demonstrando. Eles primam pela ignorância. Quanto mais ignorante for a igreja, mais o espírito de Nicolaíta reina na igreja. Nós não podemos ser ignorantes. Nós temos que saber o que falamos e testificar o que vimos. Está a compreender? Amém? Nicolaíta dominar os membros. E quando nós temos um
um ancião que domina sobre todos. Ele tem que dominar. Não pode receber correção. Você vai me corrigir? Eu chego. Mas a pensar o quê? Você não tem respeito. Veja na igreja no público. Liderança na igreja. Esse irmão é assado e cozido. Espírito de Nicolaíta. Se tem um lugar onde tem muito espírito de Nicolaíta, é dentro dos tabernáculos. Nós temos que ter receio de falar a verdade. Se nós não conseguirmos condenar as pessoas que creem no mesmo que nós, somos hipócritas. Se nós só conseguimos falar dos pentecostais e não conseguimos falar dos da mensagem, essa mensagem é hipócrita. Temos que ter coragem de falar a verdade para todos. Amém? E a segunda era, Apocalipse capítulo 2, que é a era de Esmirna. Onze 16, meu Deus. Parece que o tempo não está no meu favor. Versículo 8. Desculpa, não. Sim, versículo 8. A segunda era, não é isso? Amém. E ao anjo da igreja de Esmirna, escreve isso, diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Conheça tuas obras e tribulações e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que dizem judeus e não são, mas são sinagogas de Satanás. Nada temos contra as coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejam tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Amém? Quero que você compreenda aqui que a palavra Esmirna significa amargo. E foi uma era em que a pressão começou. E na era de Esmirna, aqui nós vimos que é uma cidade, não é isso? Que Deus está falando daquela cidade que vão se entregar na cadeia, na prisão e tudo mais, que vai ter muita sinagoga de Satanás. Isso não aconteceu literalmente na cidade de Esmirna. Isso aconteceu na outra era, depois de Paulo morrer. Estão entendendo? Que era a era de Esmirna. E nessa era, foi a era em que os romanos pressionavam a igreja cristã. Colocavam alguns na cadeia, pressionavam alguns e tudo mais. Os falsos judeus que se uniram com os romanos, e aquilo se tornaram sinagogas de Satanás. Vocês estão a compreender? Por isso é que Esmirna significa amargo, porque foi uma era difícil. Estão entendendo? Amém? E lá naquele tempo de Esmirna, eles tinham o templo de Zeus e Cibele. E a condição deles era que eles tinham muita tribulação. Foi um período que muitos judeus se juntaram com os romanos, que é para fazer aquela sinagoga de Satanás. E houve muita morte, tribulação, prisão e tudo mais. Então Deus disse: vocês quando vencerem, não terão o dano da segunda morte. E o dano da segunda morte, sabemos que temos a primeira morte, né, que é essa morte, não é isso? Física. E a segunda morte é a morte que é? Amém? A Bíblia fala que mesmo que esse corpo, eles padeceram desse corpo, Deus está lhes falando que vocês não terão dano da segunda morte. Amém? Mas quero que vocês aqui compreendam que em todas as eras sempre tinha duas coisas que caracterizavam: idolatria e um espírito de já exaltar as mulheres. Eles tinham um templo que adoravam Zeus e Cibele. Estão entendendo? E quando você pula para a era de Pérgamo, vamos botar aqui novamente naquela história de que houve a deportação da Babilônia e tudo mais, e enfim, compreendam, houve aqui Pérgamo. Esmirna era uma era em que o mensageiro foi Irineu. Amém? Depois tivemos Pérgamo. Pérgamo é uma era em que o mensageiro foi o Martim.
E esse Martim, a Bíblia fala, Apocalipse capítulo 12 ainda, no versículo 12, diz que Pérgamo é uma cidade onde tem o trono de Satanás. E se vocês forem na história, vão perceber que Pérgamo foi uma cidade que havia um templo onde eles tinham adoração satânica e adoravam uma serpente viva. Estão entendendo? Amém? E existia muita idolatria naquela cidade. E se você parar para observar, toda aquela idolatria, toda aquela coisa errada que tinha lá em Pérgamo, na verdade são coisas já da Babilônia. Vocês estão entendendo? Porque quando o rei Atalus fugiu da Babilônia, depois dela ser invadida e dominada por um outro reino, ele fugiu e foi para essa cidade, que é a cidade de Pérgamo. E lá ele edificou uma outra religião, ou a sua religião. E dali começou a idolatria na cidade de Pérgamo. Vocês estão comigo? Amém? E foi mais ou menos naquele período da cidade de Pérgamo que houve a criação da Trindade. Houve a mudança de adoração. E vamos ler aqui na Bíblia. Preste atenção. Conhece, versículo 13, as tuas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não me negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita, mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de quem? Está a ver? O que significa a doutrina de Balaão? Doutrina de Balaão significa mudança de adoração. Amém? E foi nesse período, no concílio de Nicéia, que eles mudaram a adoração ao Deus de Israel para uma trindade. Amém? Foi nesse período quando os romanos edificaram e fundaram a Igreja Católica, e a Roma saiu de católica, de Roma pagã para Roma papal. Vocês estão comigo? Está a compreender? Roma pagã para Roma papal. E eles edificaram ali uma forma de adoração. E a Bíblia está dizendo que eles têm a doutrina de quê? De Balaão. Doutrina de Balaão significa mudança de adoração. E ali a igreja mudou a adoração. Sabiam que antigamente, quando a igreja católica começou, batizava em nome de Jesus Cristo? Amém. 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 Mas aqui nesse período de Pérgamo, eles mudaram a adoração e começaram a batizar no nome do Pai, Filho e Espírito Santo. E como eles eram uma nação pagã, tinham vários deuses, não queriam deixar de ser adoradores de muitos ídolos, eles só substituíram os deuses pagãos e deram nomes religiosos: Pai, Filho e Espírito Santo. Eles eram politeístas. Vocês estão entendendo? Amém? E eles adoravam muitos deuses. Eles tinham o Deus principal, que era o Sol. E dia 24 de dezembro e 25 era a comemoração do nascimento do Sol. Então eles mudaram o nascimento do Sol para o nascimento de Jesus. Estão entendendo? Mas Jesus não nasceu dia 25 de dezembro. Amém? Essa história de dar presente no dia 25 de dezembro, isso tudo não passa de uma propaganda comercial. Foi um homem, acho que é alemão, se a memória não me falha, que saía na rua e dava presente nas pessoas. Lhe tornaram santo. E quando lhe tornaram santo, então eles agora começam a dar presente. Por isso que você vê ali o dia 14 dos namorados. Tudo é uma data pagã. Amém. Que eles cristianizaram as datas pagãs.
E ali você comemora aquelas datas pagãs. O 14 de fevereiro, o 25 de dezembro. Tudo datas pagãs. Amém? Vocês estão a compreender? O povo gosta de emoção, mas não gosta de conhecimento. Amém? Então, irmãos, eles ali tinham a doutrina de Balaão, que é mudança de adoração. E a Alva Trindade. Eles intuíram que Deus é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Amém? Amém. E lá mesmo na era de Pérgamo, também teve a doutrina de Nicolaíta. Eu não vou ler mais por causa do tempo. Quero que você preste atenção. E essa doutrina de Nicolaíta, já sabemos o que é. Não sabemos? Amém. O que é? Conquistar, dominar os reinos. E ali, o que eles fizeram? Eles estabeleceram de forma definitiva a hierarquia da Igreja Católica. Então eles tinham lá o padre, mas só o padre. Quem vai mandar o padre? É o bispo. Então quem vai mandar o bispo? É o arcebispo. E quem vai mandar o arcebispo? É o cardeal. Então, e quem vai mandar o cardeal? É o papa. Está a ver? Uma hierarquia religiosa. Eles substituíram a liderança do Espírito Santo pela hierarquia religiosa. Amém. Amém? Amém. Mas nós até hoje ainda temos um rei. E o nome dele é Senhor Jesus Cristo. Ele é tudo para nós. Ele é o nosso absoluto. Ele é o Rei dos Reis. O Senhor dos Senhores. O que era, o que é e o que há de vir. O Todo-Poderoso. Você crê nisso? Aleluia! Amém! E eles substituíram, irmão, ao ponto que outra vez um padre católico em entrevista disse: nós como católicos cometemos um erro. Nós abafamos o Espírito Santo. Eles disseram que é o único erro deles. Quando você abafa o Espírito Santo, você matou a igreja. Porque o Espírito Santo é a vida da igreja. Amém? E ali nós tivemos a era de Tiatira. O mensageiro foi Columba. Amém? E a palavra Tiatira significa fêmea dominante. Eles, lá na cidade de Tiatira, eles tinham um ritual de adoração às mulheres. E nesse ritual de adoração às mulheres, eles faziam um culto que era dominado por um grupo de profetisas. E a Bíblia fala que tem contra eles a doutrina de Jezabel. Amém? E quem foi Jezabel? Jezabel foi uma prostituta e feiticeira. Amém? Falamos isso no domingo passado. Vocês estão entendendo? Segunda de Reis, capítulo 9, versículo 22. Quem era Jezabel? Amém? E Jezabel foi prostituta e feiticeira. Estão entendendo? E a Bíblia fala que essa mulher tem contra vocês que tem a doutrina de Jezabel. Mulher que engana e ensina. Amém. Estão entendendo? Amém. E coloca tropeço onde? Sobre os filhos de Deus. Amém. Vocês estão entendendo? Amém. E nós temos essa doutrina de Jezabel dentro da igreja. Não é só quando você vai na igreja pentecostal que encontra a mulher pintada no altar. Amém. Mesmo aqui nas irmãs, vai ser extravada, tipo sereia, e começar a ligar os irmãos fora de hora. Isso também é espírito de Jezabel. A Bíblia fala que tem contra a igreja que esse espírito coloca tropeço nos filhos de Deus. Eu não estou bem com as irmãs, só com os irmãos. Irmã tem que ser amiga da irmã. Irmão tem que ser amigo da irmã. Porque os sentimentos criam-se. Não, só se dá bem com os homens. Teu espírito é como então? Nessa igreja toda assim, depois da irmã, não tem uma irmã que você pode se dar bem com ela.
dá bem com todas. Estou baixando o teu nível. Não tem uma irmã que pode se dar bem contigo. Então, se você não pode se dar bem com uma irmã, quer dizer que todas as irmãs têm demônio, ou você tem demônio. Ou vamos orar por ti, ou você ora para nós. Um dos dois. Porque também não podemos permanecer assim. Amém? Estão entendendo? E lá imperava o espírito da prostituição. E se há uma era que o espírito da prostituição é muito grande, é na era que estamos a viver. Amém? Eu vou pular, porque não temos muito tempo. Depois tivemos a era de Sardes. Essa era foi a era do princípio da reforma da igreja. O mensageiro dessa era foi Martinho Lutero. Amém? Martinho Lutero era um padre católico que renunciou à igreja católica e começou a pregar contra as doutrinas da igreja católica. E Martinho Lutero é conhecido como pai do protestante. Amém? Ele fundou a igreja protestante. Protestante não era uma denominação, era um grupo de pessoas que protestavam as falsas doutrinas dentro da igreja. Amém? Qualquer pessoa que está aqui que protesta uma falsa doutrina é um protestante. Eu sou um protestante. Aleluia. Amém? E ali, como tinha muitas coisas erradas, porque a era de Pérgamo, ou de Tiatira, desculpa, foi a era escura, foi a era negra, onde as coisas já não tinham mais controle. Estão entendendo? Amém? Vocês estão comigo? E se vocês não conseguem ver, conseguem ver? Irmã Deus, vamos para o quadro. Onde irmã Deus? E na era de Columba, quase tudo estava escuro. Estão entendendo? Tinha espírito de Jezabel, tinha isso, tinha aquilo. Com as doutrinas erradas que já estavam vindo de outras eras, a nação ficou, a era ficou escura. Mas houve uma luz no fundo do túnel. E essa luz foi chamada de Martinho Lutero. Amém? E ele pregou: o justo viverá da fé. Amém? Vocês estão entendendo? E nessa era de Sardes, foi a era em que a igreja católica definitivamente substituiu Jesus pelo Papa. E ele foi empossado como o sumo pontífice, o âmago da verdade. Estão entendendo? Sumo pontífice. Vocês estão compreendendo isso? Aqui alguns não eram católicos, né? Eu também não. Mas escutem atenção. Sumo pontífice é um soberano que tem uma ponte que liga ele e o céu. Quer dizer que ele pode te tirar do inferno e te levar no céu. Estão entendendo? E eles ali começaram a beatificar pessoas. O irmão João Lote era uma boa pessoa e é beatificado. A partir de hoje é um santo. Santo Lote, rogai por nós. Vocês estão entendendo? Amém? E eles também inventaram um purgatório. Você podia ser um bêbado, você podia ser uma prostituta, podia ser uma pessoa qualquer, mas se você tem um familiar que tem dinheiro, é só ir na igreja católica e fala: oh, senhor padre, o meu filho ele amava tanto, ele era bom menino e ele morreu de acidente de moto, ela vai fazer roda. Pai, por favor, tenha misericórdia. E o padre falava: tá bem, coloca a moeda na latinha. Quando ele ouvia prim, ele foi no céu. Em nome do Pai e do Espírito Santo, da Santa Igreja, roga por ele. Amém. Verdade. E não estamos hoje. Nossos irmãos se beatificam uns aos outros. Irmãos, se há uma igreja em que mais se beatifica, é na igreja da mensagem. O irmão vive na prostituição.
pecado. Está na masturbação. Arranja uma mulher, deixa que vai arranjar uma mulher na outra cidade. E traz pregação para se defender. Não, o profeta fala isso e aquilo. O profeta fala isso e aquilo. É um povo que vai ser julgado duramente, pior que os fariseus, somos nós. Nós que queremos essa mensagem. Nós fizemos envergonhar o nome de Deus. Estão entendendo? Amém. 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 E eles substituíram a palavra por credo. Substituíram a adoração a Jesus pelos santos. Santa Maria, rogai por nós. São José, rogai por nós. São Senhor, que rogai por nós. Se isso não é era que estamos a viver. Agora, o Santo Brano, rogai por nós. Não. Esse é o grande irmão Brano, já vai ser salvo. Ei. Vocês colocam o irmão Brano numa posição. Até o irmão Brano anda se escandalizar no céu. Na era de Laodiceia, o irmão Brano me diz: nem por um minuto trago uma mensagem para que vocês me sigam ou unam-se à minha igreja. Trago uma mensagem para que as pessoas tenham um relacionamento estabelecido com Deus. Amém. Vocês estão entendendo? E eles substituíram a liderança do Espírito Santo por uma hierarquia. Isso tudo na era de Sardes. Estão entendendo? Amém. Mas a era de Sardes é conhecido como o princípio da revolução da igreja. Porque foi ali que Martim Lutero começou a pregar a doutrina dos protestantes. Amém? Amém. Mas Martim Lutero não pregou a completa doutrina dos protestantes. Ele ainda batizava no nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Apenas tirou a igreja da igreja, tirou a igreja da igreja católica e lhes deixou na fé. O justo viverá da fé. Mas eles continuavam com roupas indecentes. Continuavam com muitas coisas erradas. E Martim Lutero morreu. Quando Martim Lutero morreu, eles fizeram a denominação protestante. Então fomos católicos. E Deus levantou John Wesley na era de Filadélfia. Amém? E a palavra Filadélfia é uma palavra que quer dizer a era da porta que larga. A porta aberta, melhor. Ou seja, a era é uma era, não é uma palavra, desculpa. A era foi uma era da porta aberta. Amém? Do ponto de vista espiritual, do ponto de vista científico, do ponto de vista histórico, a era de expansão foi a era de Filadélfia. E a Bíblia diz, Apocalipse capítulo 3, Filadélfia é a era da porta larga, ou da porta aberta. Estão entendendo? E essa era, você vai observar que foi a era em que houve a impressão e distribuição em massa dos livros. Porque o que Lutero fez? Colocou a base, protestou, começaram a traduzir a Bíblia em outros idiomas, porque só no tempo de Lutero só o padre podia ler a Bíblia. Mas ele deixou assim. E Deus enviou John Wesley. E ele continuou. E ali houve a revolução industrial. Vocês estão entendendo? Amém. Isso é história, irmão. Amém. Amém. Diz, irmão Branco, os eventos modernos são esclarecidos por quê? Pelas profecias. Então, também as profecias esclarecem os eventos. Estão entendendo? Isso é história. Irmão, tem que estar pegando essa papel. Muito obrigado. Muito obrigado. Já é comigo. Pessoal, o tempo acabou. Mas, deixamos no fim. Que horas são? Há pouco tempo que eram 11 pontos. Olha, o diabo está contra mim. Mas não apanhem o sono, por favor. Quero terminar. Amém? Quero terminar. Escutem atenção. Eu vou viajar. Vou no barco, irmão. Vou no Covango, eu tenho que pregar. Então daqui a 2 semanas eu vou viajar. Eu, se não terminar esse ensinamento, quando eu voltar, todo mundo já esqueceu tudo que falei.
Então eu quero que vocês tenham paciência comigo. Por favor, em nome de Jesus. Amém? Estão entendendo? Escutem com atenção. Nessa era de Filadélfia foi a era da porta larga. Estão entendendo? Foi a era em que, da porta aberta, houve a Revolução Industrial, houve a impressão dos livros, houve os missionários podiam circular no mundo todo a pregar o Evangelho, até mesmo no tempo da escravatura. Estão entendendo isso? Está a compreender? Amém? E nesse período, os que criam na mensagem de John Wesley, eram chamados de metodistas. Por que metodistas? Porque, segundo a história, eles só criam no método da palavra. Amém? Por isso é que eram chamados de metodistas. Amém? E, irmãos, nós também somos metodistas. Amém? Eu sou um metodista. Eu só creio no método da palavra. Você também? Você também? Está cansado? Fala bem. E aí, Maria, você já está cansada, né? Tenha paciência comigo, em nome de Jesus. Amém? Então, irmãos, essa era foi chamada da era da porta larga, ou porta aberta. Amém? E John Wesley, ele cria no método de Deus agir. E ele pregou o Evangelho. E a mensagem de John Wesley foi: sem santidade, ninguém verá o Senhor. Amém? Veja que a primeira mensagem de Luther foi: qual foi? E John Wesley. Amém? Aí John Wesley morreu. Quando John Wesley morreu, o povo que creu nele edificou a igreja metodista. E até hoje colou a igreja metodista. Depois se dividiram: metodista episcopal, metodista unida. Não é isso? E na episcopal também tem episcopal ocidental, episcopal africano. Epa, sabe, as denominações assim sempre se complicam. E depois da morte de John Wesley, ali começou a vir as denominações que existem até hoje. Começou a vir Adventista, começou a vir os batistas, o batista primeiro, né? Depois Adventista, depois os Testemunhos de Jeová, depois começou a vir os primeiros pentecostais. Quem eram os pentecostais? Não eram denominação. Amém. Pentecostais eram um grupo de pessoas que cria no Pentecoste. E William Seymour, fundador da igreja pentecostal, ele cria no batismo genuíno do Espírito Santo. E William Seymour era um negro. Lá na Califórnia, nos Estados Unidos, ele orava com um grupo pequeno de pessoas numa casa à espera do Espírito Santo. Vocês estão entendendo? E eles oraram. Segundo a história, o primeiro a falar em língua na igreja dele foi uma criança de 8 anos, 10 anos. Estão entendendo? E depois uma mulher começou também a falar em línguas. E eles oravam muito tempo. E um dia na rua Azusa, a igreja pentecostal, alguns anos atrás, comprou aquele edifício porque queriam fazer um edifício comercial. Eles compraram para ser um monumental até hoje. E na rua Azusa, naquela mesma casa, eles oraram. Um dia o Espírito Santo desceu. Os dons se manifestaram. E dali começou o movimento pentecostal. Vocês estão entendendo? Amém. E depois do movimento pentecostal, nunca mais surgiu uma denominação. Tudo que veio depois do movimento pentecostal é ramificações das denominações que já existiam. Aie, Paieira, Aiesa, Aieca, todas são ramificações da igreja pentecostal. Luz do mundo, tudo mais. Tudo isso é ramificação da igreja adventista. Esses movimentos da Mamã Jolie, Mamã sei lá que, tudo é ramificação da igreja católica. Nunca mais surgiu uma denominação religiosa. E nunca mais vai surgir uma denominação religiosa. Amém? Porque a religião terminou no tempo dos pentecostais. Vocês estão a compreender?
E depois disso, porque na era em que veio os pentecostais, ali começou a última era, que é a era de Laodiceia. Por que hoje todo religioso se parece à igreja pentecostal? E no mundo, a raiz evangélica que mais cresce é a igreja pentecostal. Sabe por quê? Porque é a única igreja que foi edificada na era de Laodiceia. O resto são ramificações. Vocês estão entendendo? Compreende o que estou a dizer? E quando começou a era de Laodiceia, o mensageiro desta era é chamado de William Marion Branham. Amém? Vocês estão entendendo? E nesta era, é uma era que a Bíblia diz. A Bíblia está virada. Será que eu trabalhei assim? Versículo 14. E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheça as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque nem és frio nem quente, és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Primeira característica da era de Laodiceia: é uma era que não é fria nem quente, é morna. Sabe o que é isso? É uma era conformada. Estão entendendo? Segunda característica, quero que você compreenda. Como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Não sabes que és um desgraçado, miserável e pobre e seco e nu. Segunda característica, orgulho. Ele pensa: eu sou. Nós da mensagem. Não é isso? Nós pentecostais. Eu sou católico. Não é essa era? Mas é uma era miserável. Você pensa que és rico, tens isso, tens aquilo, mas não tens nada. Essa era que estamos a viver. E nunca houve uma geração mais miserável do que a geração que estamos a viver. As pessoas não sabem qual é o nome de Deus, é coisa básica. Qual é o nome do teu Deus? Não sabe. Não, é Jeová. Não, é Elohim. Não, tipo é o Shaddai. Não, é mesmo Deus. Vão na igreja e creem em qualquer coisa. Amém. Esse profeta que está na moda ali, aquele. Irmãos, para uma pessoa crer naquele homem tem que ter desvio mental. Não é normal. Ele fala cada babuzeira, cada lixo, e o povo vai lá e assiste. Eu desconfio que aquele homem mesmo tem desvio mental também. Não é normal. Chemonegue, como é que você está dizendo desvio? Pregação que não tem sentido. E as pessoas vão na igreja, olha, vem e mete fubá com sangue debaixo da almofada. E o pastor outro dia na igreja entrou com um carro dentro da igreja, no templo do santuário. Quem quer ser abençoado, toca no meu carro. Irmãos, veja, nós estamos diante da geração mais fraca que um dia já existiu. A geração de cristão mais fraco que um dia já existiu é essa geração. Irmão, já não veio na igreja por quê? Não, meu irmão está me aceitando. Isso é miserável. Outra vez outra irmã lá, na outra igreja, no tabernáculo, ficou lá. Não, porque se apaixonou com um pregador lá na igreja. E o pregador casou com outro irmão. E ela se decepcionou, saiu do tabernáculo, veio aqui na nossa igreja. Eu falei: irmão, isso não é motivo que você sai da igreja. Não, mas pastor, já não me sinto mais bem lá, volto na tua igreja. E eu quero aqui fazer um parênteses, quero parar aqui para fazer um parênteses. É bom fazer um parênteses aqui. Então, irmão,
apaixona com o irmão. Hã? Agora quando o irmão casa, nem me avisaram se o irmão casou. Quem falou que o irmão tem que avisar? Hã? Porque às vezes você recebe chamada, pastor, o irmão fulano ficou noivo, a irmã fulana lhe gostava, é bom já lhe preparar. Chega. Vocês têm muitos demônios. Isso não é normal. No tempo que eu comecei a crer não era assim. Ninguém é responsável pela loucura que você colocou no teu coração. Até não me prepararam, não me avisaram. Assim é que te avisaram. A irmã fulana, o irmão fulano não te gostava, viemos aqui te avisar que ele na próxima semana vão lhe apresentar na igreja. Irmão, escuta mesmo já uma coisa que eu vou falar. Isso nunca mais vai acontecer. Amém. Vocês estão entendendo? Isso é uma loucura, isso mostra que nós baixamos muito. Que nós perdemos a espiritualidade. Quem disse que tem que te avisar? E ainda chora. Plano, fizeste isso comigo por quê? Esse é espírito de Jezabel. Colocar tropeço nos filhos de Deus. A irmã fulana não lhe gostava. E aí o irmão sai da igreja. A irmã não aceitou, casou com outro. Não demorou, aquela irmã veio para aqui, ficou uma semana também não. Falou, pastor, eu vou sair da igreja. Eu pensei bem, vou sair da mensagem. Foi numa denominação. Lhe perguntei por quê? Não, na mensagem não casa. E eu? Como? Deixa eu baixar no teu nível mesmo. Isso não tem que ser bem nossa pregação. Estamos aqui no estudo profundo. Por causa de você, carnal, estou baixando teu nível. E eu que casei. E falava um pouco do meu irmão William. Por que tem fé? Levanta. Tá, pensa. Tá vendo? Pode sentar. Irmão de hoje, irmão. Cuidado. Irmão Daione, vigia. Não. Mas tem confiança, né? Amém. Tem confiança. Amém. Então, irmãos, essa é a era crentes mais fracassados. Nós chegamos em tudo. No outro dia, os irmãos estavam a me contar que foram da igreja, eles convidaram ali da igreja pentecostal, não sei lá o que, pentecostal, sei lá o que, no Camamo, aonde foram. E o pastor chegou lá e disse: irmão, agora vamos orar sem discernimento. Meu Deus, que igreja é essa? Vamos orar sem discernimento agora. Quando eu quero falar em língua, lógico. Sabe, né? Mas, irmãos, um pregador tem que ser fiel à palavra. Amém. Amém? Estão entendendo? Agora vamos orar sem discernimento. E agora, está na moda agora fazer uma armação dentro da igreja, né? Você passa lá de casa dos quimbandeiros, meter um fogo para ser abençoado. Mas, irmãos, será que as pessoas não dão conta que estão a ser feitiçados dentro da igreja? Aí você passa naquela armação, entras lá e tudo mais. Outra vez o irmão, aquele irmão Josimar de lá, do Anangola, foi lá na igreja universal e lhe meteram um arco para passar lá. Na vez dele, com fogo, a luz não acendeu. Ele falaram: você é espírito de Shiva Munoz. Tinha uma criança que estava ao lado, gritou: até a criança começou a rir. E ele perguntou no pastor com sotaque de brasileiro: espírito de Shiva Munoz é o quê? Oh, para você incrédulo. É a geração que nós estamos a viver. As pessoas não conhecem a palavra, não conhecem nada. Por isso é que essa pregação, estou aqui a pregar apenas 1 hora e quantos minutos? 2 horas? Já?
O tempo do diabo. Mas as pessoas estão para sono. E no tempo desses reformadores, era a pregação de 7 horas sem microfone, 10.000 pessoas. E as pessoas ficavam em pé a ouvir a pregação. E ficavam ali. Imagina a pregação de Pedro sem microfone. E a Bíblia fala que são 3.000 homens que se converteram. Quer dizer que aquilo estava abarrotado. Talvez tenha umas 5, 10.000 pessoas lá ouvir a pregação. E ele sem microfone em pé a pregar. E a Bíblia nos mostra que ele explicou um pouco da história. E se pudesse escrever tudo, não teria espaço nessa Bíblia. E ele começou a trazer a história e pregou aquilo. E sabe que sempre que houve um sermão com um duro discurso e ensinamento ao mesmo tempo, ou as pessoas saem amaldiçoadas, saem abençoadas. Lembro do discurso de aquele diácono, como ele se chamou? Atos 6, Estevão. Obrigado. E as pessoas não compreenderam nada e não amaldiçoaram. Ele explicou o princípio e o fim da dispensação gentia dentro daquela pregação. Ele lhes mostrou que Deus estava lhes abandonando. Mas eles não compreenderam. O discurso de Paulo, que o homem caiu da janela e morreu, estava distraído. Não fica distraído na pregação. Ele ressuscitou, mas pode ser que você já não ressuscita. Amém? A morte espiritual é mais grave. Então, terminando, irmãos, nós estamos hoje na era de Laodiceia. E nessa era de Laodiceia, Deus enviou um profeta como na era de Éfeso. Amém? Quais são as características que eu disse na era de Éfeso? Tinha uma deusa Diana, não é isso? Era relaxada, não é isso? Tinha um profeta, não é isso? Eles colocaram os falsos pastores em prova, não é isso? Espírito de Nicolaíta é ou não é? E tinha uma cidade chamada Pompeia que foi destruída. Nós também hoje, não temos mais muito tempo. William Branham, o profeta dessa era, quando nos visitam pela primeira vez? Levanta a mão. Quem nos visita pela primeira vez? O irmão, mas quem? A irmã. Escuta, nesse tempo que estamos a viver, Deus enviou um profeta. Está a entender? E o nome dele é William Marion Branham. Não é bem Samuel. Está a entender? Em cada era Deus envia um profeta. E se Deus envia um profeta, o povo se corrompe. Estão entendendo? Amém? Porque a Bíblia diz, no livro de Amós capítulo 3, tocar-se-á e o Senhor não terá feito, que certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma, sem primeiro revelar o segredo aos seus servos, os profetas. Amém? Deus não pode fazer nada sem primeiro enviar mensagem a quem? Aos profetas. E se Deus não enviou um profeta nessa era, quer dizer que Deus não vai fazer nada conosco. Eu não estou falando uma pessoa com dom de profetizar. Porque uma coisa é dom de profecia, outra coisa é ministério profético. Ministério profético é o que Moisés tinha, que Elias tinha, que Noé tinha, que Jeremias tinha, que João Batista tinha, e nesse tempo Deus envia um homem com um ministério profético. Amém? Como no tempo de João Batista, Jesus estava para vir juízo. E Deus enviou um escolta que preparou o caminho do Senhor. Estão entendendo? E nesse tempo que estamos a viver, Jesus está para retornar pela segunda vez. E Deus também enviou novamente um escolta. E esse escolta, o nome dele é William Branham. Amém? Como é que nós sabemos que ele é o profeta que Deus enviou? Deuteronômio capítulo 18. Tudo quanto ele falar se cumprirá. E William Branham profetizou que nós vamos poder desabar e vai desabar. William Branham profetizou que no tempo do fim nós teremos os carros na forma oval.
Os carros eram quadrados antigamente, sabia? Amém. E hoje os carros têm forma oval. William Branham profetizou que as mulheres baixariam a sua moral e apareceriam em público com folha de figueira. Estamos a ver isso no carnaval do Brasil? William Branham profetizou que a Rússia seria o rei do norte e eles teriam a bomba mais potente do mundo. Hoje não tem? Amém. E falou isso em 1933. Estão entendendo? E antes dele morrer ele disse algo: observem a Rússia. Estão entendendo? Nossos olhos têm que estar postos aonde? Na Rússia. Porque enquanto o mundo se distrai, a Rússia está fazendo o seu complô. Eu expliquei isso no domingo antepassado, eu quero que você compreenda. A Bíblia fala: como o sol nasce no Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será a vida do quê? Amém? Está a dizer que como o sol viaja do Oriente, onde é que é o Oriente? Ali na Palestina, não é isso? Sol viaja do Oriente até o Ocidente, assim vai ser a vida do Filho do Homem. Ocidente, América, não é isso? E o sol no espiritual é quem? Jesus. Jesus nasceu aonde? No Oriente. Estão entendendo? E o sol é o que? Evangelho. Estão entendendo? O Evangelho começou onde? No Oriente. E esse Evangelho que começou no Oriente viajou. Estão entendendo? E hoje o Evangelho viajou até no Ocidente. E no Ocidente Deus enviou um profeta que se chama William Branham. Estão entendendo? Se você voltar um pouquinho, a civilização mais antiga do mundo é quem? China. Onde ele estava? No Oriente. O sol que viajou até o Ocidente está voltando de novo no Oriente. Estão entendendo? A China voltou a ser a civilização, a potência, a maior civilização da Terra. E na época que a China era a maior civilização, ou a primeira civilização, ou a civilização mais antiga, observa que naquela época existia a ambição dos impérios africanos serem potência, como a Etiópia e tudo mais. Hoje nós estamos a voltar novamente, estamos a ver a península do Sahel a se unirem como uma potência, com a ambição de serem potência de África novamente. O sol está a voltar para o Oriente. O antigo primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ele disse que o nosso sofrimento vai terminar quando o nosso Messias voltar. Quando os judeus reconhecem que podem receber o Messias. É o fim dos tempos. Estão entendendo? Compreenda, irmãos, que nós estamos na última era da Laodiceia. E não haverá mais uma outra era. Essa era suja da prostituição, da imoralidade e todas as tentações que nós vimos ao longo das eras tem aqui nessa era. Estão entendendo? Todos os pecados que nós vimos tem nessa era. Da Jezabel, da prostituição, do nicolaíta, do balanismo, do orgulho. Tudo isso tem aqui nessa era. É a era negra, a era suja. E nós, eu e você, somos chamados para vencer o espírito da era. Amém. Amém. Por isso é que Deus enviou um profeta. Esse profeta não é da nossa igreja. Esse profeta é profeta das nações. É meu profeta, é teu profeta, é profeta católica, da batista, do teu pai, da tua mãe, é profeta de todos. Ele veio com uma missão, trazer uma mensagem para despertar os nossos corações para voltarmos ao primeiro amor. Por isso é que você está vendo as irmãs a se vestirem com roupas compridas, a não meterem maquilhagem. Estão entendendo? O que é isso? É mulheres que perceberam que têm que voltar na Bíblia. E voltar na Bíblia é se vestir com decência. Amém? Vocês estão entendendo? E nós estamos aqui, irmãos, é para dizer que nós estamos no fim da era de Laodiceia. Nas 7 eras que existiu, estamos na última era. A era de Laodiceia. Eu sei que falei muito, vocês me perdoem, mas quero que vocês compreendam uma coisa. Irmãos, nós estamos no fim dos tempos. Amém? E como estamos no fim dos tempos, eu podia ler muito
para mostrar a razão que estamos no fim dos tempos, mas não tenho mais esse tempo. São 12 horas agora. Eu subi às 10 horas no púlpito, então já estou há 2 horas no púlpito. Mas a minha intenção é que vocês compreendam o que é o princípio e o fim da dispensação gentil. Amém? O princípio da dispensação gentil começou com quem? Qual era a era? Termina com quem? Qual é a era? E a palavra Laodiceia significa direito dos povos. Nunca houve uma era onde houve mais reivindicação dos seus direitos como no tempo que estamos a viver. Estão entendendo? Direito da mulher, direito da criança, direito do gay, direito do homossexual, direito de sei lá o quê, direito de tudo. Temos direito para tudo agora. Todo mundo reivindicando os seus direitos. Não é isso? As manifestações. Quando você veja um grupo de pessoas a se manifestar ali fora da Santana, saiba, é a Laodiceia. Quando você vê uma mulher a falar direitos iguais, é a Laodiceia. Mas nós não estamos na Laodiceia, estamos em Cristo. Amém? Amém? Porque Paulo disse que nós habitamos nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém? Temos que viver acima do espírito dessa era. Amém? Se as mulheres são rabugentas, lutam por os direitos de igualdade, nossas mulheres aqui têm que ser submissas, mansas. Se os homens lá são prostitutos, gay, nossos homens aqui têm que ser sérios, reverente e santo. Amém? Temos que viver acima do espírito da era. Amém? Nós não somos laodicenses, nós somos cristãos, vivendo e habitando nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Que o Senhor nos abençoe ricamente.